Pedro, uma pedra bruta ou preciosa? Graça e paz, eu sou o pastor Cláudio do Ministério Verbo Vivo. No livro de Mateus, capítulo 16, verso 18, narra a revelação de Jesus sobre Pedro. Diz assim o texto: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem era esse homem? Era filho de Jonas, morava próximo ao mar da Galileia e da cidade de Cafarnaum. Pescador, um homem simples de sangue quente e pavio curto, um dos primeiros discípulos de Cristo. Acompanhou Jesus em seu ministério, sempre esteve entre os três mais próximos do Senhor. A história de Pedro é fascinante, a prova disso era a maneira como ele reagia nas situações de pressão. Tinha uma personalidade forte, impulsiva e inconstante. Ele foi aquele discípulo que andou sobre as águas. O Evangelho de Mateus conta essa passagem. Certa vez Jesus afastou-se para orar e na madrugada foi ao encontro deles andando sobre o mar. Pedro, avistando-lhe, disse: Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: Venha. Então Pedro, saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. No livro de João, capítulo 13, verso 8 e 9, um pouco antes da Páscoa, depois da última ceia, Jesus estava lavando os pés dos discípulos quando chegou a vez de Pedro. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Um pouco mais à frente, no capítulo 18, relata a prisão de Jesus no jardim de Getsêmani, onde estavam orando com seus discípulos quando chegou os soldados para levá-lo. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. O nome daquele servo era Malco. Talvez um dos momentos mais tristes e angustiantes de sua vida foi quando negou Jesus pela terceira vez e testemunhou as aflições de Cristo. A palavra diz que ele chorou amargamente. Esse era Pedro. Nos momentos de pressão, partia para cima, se irava com facilidade, falava e fazia coisas sem pensar e sem medir as consequências. Talvez você tenha se identificado com esse comportamento, carrega dentro de você a vontade de acertar, ser uma pessoa melhor e corrigir as injustiças do passado, mas quando vai agir faz tudo errado. Em vez de ser bênção, torna-se um fardo, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Depois vem o sentimento de incapacidade, não consegue ser feliz e não tem paz. Os poucos avanços na vida são debaixo de muita luta, dor e sofrimento. A Bíblia relata que Simão Pedro era conhecido por outros nomes: Simão, Simeão, Cefas e Pedro, mas para Jesus era Pedro. Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Talvez você seja conhecido por outros nomes também, como orgulhoso, desobediente, revoltado, ingrato e fracassado. Mas para Jesus você é filho de Deus e uma pedra viva. 1 Pedro 2, verso 4 e 5, e chegando vós para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Passado a crucificação de Jesus, Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ungir o corpo de Cristo. Chegando ao sepulcro, a pedra estava removida, Jesus não estava lá e um anjo falou com elas. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7 diz assim: Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galileia. Veja bem, o anjo faz referência apenas a Pedro. Que coisa maravilhosa! Jesus sabia que Pedro estava angustiado, amargurado e sofrendo por tê-lo negado. Isso pode ter acontecido com você também. Negou Jesus e hoje está sofrendo sem alegria e um vazio por dentro e nada consegue preencher a falta dele em seu coração. Pedro teve a oportunidade e se arrependeu, retomou seu ministério e foi usado poderosamente pelo Senhor. No livro de Atos, ele surge como um dos líderes da igreja primitiva e no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas foram salvas através da mensagem do arrependimento. Grandes milagres o Senhor operou através da vida do apóstolo Pedro, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que, ao passar sua sombra, os cobrisse.
Em Atos capítulo 3, verso 6, certo dia Pedro e João estavam indo para o templo e na porta havia um aleijado de nascença pedindo esmola. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O aleijado foi embora, andando, saltando e louvando a Deus. Ele ressuscitou Dorca em Jope, Atos 9,40. Em Cesareia, batizou com o Espírito Santo Cornélio e todos da sua casa, Atos 10,44. Fez 3 viagens missionárias, levando e pregando o Evangelho. Depois de Jesus, é o nome que mais aparece no Novo Testamento. O que fez esse homem mudar da água para o vinho? O amor incondicional de Jesus. Ele era uma pedra bruta, mas andando com Jesus, ele foi lapidado, trabalhado, extraído a essência daquele homem, ou seja, pedra viva, valiosa e um grande pescador de almas. Assim será com você também. O Senhor quer lapidar, trabalhar e extrair a essência que há dentro de ti, independente das suas limitações, falhas e fraquezas. O que você tem que fazer? Andar com Jesus. Aparta-se do mal, faça o bem e busque a paz e siga. 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Espírito Santo possa trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, quebrantado e sensível. E você, é uma pedra bruta ou preciosa? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.